Romanos 5, de 12 a seguir. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu acredito que a maioria já assistiu algum filme, ou já leu alguma história dos Três Mosqueteiros. E um lema deles era: um por todos e todos por um. Os Três Mosqueteiros, que na verdade eram quatro, né? Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, não sei por que três, eram respeitáveis soldados do rei, e eles sempre que entravam numa batalha, eles venciam. Por quê? Porque eles uniam a sua força conjunta e eles então conseguiam a vitória. Irmãos, os movimentos filosóficos sempre, no passado, olhavam para o céu, procuravam as respostas sempre em Deus e nos deuses também. Mas, ao passar do tempo, passou então a voltar a sua atenção para os homens, para a capacidade dos homens, e por fim para a sua individualidade, exaltando o ego humano, que exaltou então o egoísmo. O importante é a minha satisfação, o meu bem-estar, e os outros não têm importância nesse modo de pensar. Antes mesmo desse movimento, o homem já gostava de exaltar as suas capacidades e as suas habilidades. Com ele, o homem passou a desprezar ajudas, pois as ajudas fariam com que tivesse que dividir a glória com alguém, e isso, de acordo com eles, como eles pensam, não é legal. Por quê? Dividir a glória é prejuízo pessoal. Então eu tenho que mostrar que eu posso. A questão da salvação e da perdição, elas vão além do indivíduo. As discussões sobre a salvação, e em muitos meios acadêmicos, têm se concentrado no homem. É como se discutir táticas de pesca através do peixe, não naqueles que estão pescando. Porém, as pessoas elas tendem então a buscar a resposta no homem, no que ele fez para merecer a condenação ou merecer a salvação. Procuram resposta sobre a salvação do homem no homem, e por isso não encontram a resposta. Na salvação, o homem é um ser passivo. O pecado foi uma ofensa ao Criador. Deus foi o ofendido. Foi Ele quem amaldiçoou os homens. Foi Ele quem condenou os homens. E foi Ele quem salvou homens. Então, se nós queremos entender a salvação, nós temos que estudar a ação de Deus, não a ação do homem. A salvação tem a ver com Deus e não com os homens. O ser ofendido, Deus, foi quem criou as normas para aceitar,
perdoar e salvar os seres ofensores, que são os homens, e também a condená-los, se assim ele decidir. Sendo assim, o ideal é que as respostas sejam procuradas em Deus e não nos homens. Deus, tendo sido ofendido, resolveu condenar os homens. Alguns até cogitam a ideia de que Deus errou ao criar o homem, sabendo que ele iria ofender. No entanto, mesmo sabendo disso, tendo a autoridade para julgar, o caráter divino não o deixou fugir da dor de ser traído. Deus, ele se dispôs a sofrer a dor de ser traído e promover a si mesmo a salvação. O seu amor o fez se sacrificar por suas criaturas rebeldes. Veja que por ter morrido por homens, a Bíblia diz que o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e ascensão fez com que Jesus recebesse ainda maior honra após ele retornar então para a sua glória. Isso ocorreu por sua disposição de se sacrificar por pecadores condenados e imerecedores de qualquer bem. Salvar homens foi um ato que exaltou ainda mais o Filho de Deus diante de todos. Irmãos, quando nós estudamos no estudo passado, na primeira parte do capítulo 5 de Romanos, que dizia: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, e falamos dos efeitos de se tornar justo aos olhos de Deus. Ou seja, quando eu, pela fé, aceito que eu sou justo diante de Deus, porque Cristo me justificou, porque eu fui purificado pelo sangue de Cristo, eu tenho paz com Deus. Só que agora, Paulo vai mostrar um pouco mais a respeito disso. Ele vai mostrar que a salvação, ela não é por minha causa, mas também a condenação não. Nós vamos ver, parece esquisito isso, e ao estudar esse texto, eu falei, será que está certa essa afirmação? Mas nessa parte do texto, o nosso tema será: condenado por causa de um, salvos por causa de outro. O que é ser salvo pela graça? Ser salvo pela graça é ser salvo porque Cristo deu a vida por nós, e cremos que Ele então nos purificou diante do Pai, certo? Então por que nós vamos para os céus? Porque Cristo morreu por nós. Mas agora vem uma outra afirmação que Paulo vai tratar aqui, é que, por que os homens vão para o inferno? Por causa do pecado de Adão, que nós o pioramos. Mas o texto vai mostrar aqui que nós somos condenados por causa de um e nós somos salvos por causa de outro. Veja, se você observar bem esse nosso tema, você verá que nessa discussão não entra as escolhas individuais, os esforços pessoais, a fidelidade ou a infidelidade. Nós vamos tratar disso mais à frente, não é agora nesse momento. Trata-se de quem condena ou salva. Em primeiro lugar, nós veremos que os homens são condenados por causa de Adão. Presta atenção nisso, que isso vai fazer diferença no entendimento agora para as respostas que virão posteriormente. A parte que fala de Adão foi retirada, então vou ler somente a parte que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, não é como o caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Então veja que o texto ele mostra toda a condenação do homem sendo focada no primeiro Adão. E a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Paulo vai tratar disso também. Pois assim como a ofensa, tem mais ainda, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Uma ofensa, a condenação para todos os homens, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então veja que, sim. O gênero humano fala de todos os homens descendentes de Adão. Adão, primeiro homem, primeiro humano. E nós vamos tratar aqui a respeito da responsabilidade dele como pai da raça humana. Então, quando Deus condena, que Paulo, nós
Primeiro passo aqui. Sim. Não, Deus não se arrepende. Tá assim. É porque essa tradução, sim, a tradução, ela procura a palavra que mais nos faz entender. Deus, quando a palavra diz que ele se arrependeu, por exemplo, quando Deus vai amaldiçoar o homem, mas Cristo deu a vida por ele, e Deus então deixa de condenar o homem porque Cristo morreu, se fôssemos falar isso, diríamos Deus se arrependeu, porque ele deixou de fazer algo que ele iria fazer. Eu não sei, não li o texto para eu poder falar isso com a senhora agora, posso fazê-lo depois, para a gente tirar qualquer dúvida. Tá, eu preciso ler o texto com carinho para depois eu falar a respeito dele, tá, Fátima? Então deixa eu só caminhar aqui para que nós vamos em cima dessa afirmação de que por causa do pecado de Adão, todos os homens recebem a condenação. Essa é a primeira afirmação. Então não tem para onde correr em respeito disso. Deus condenou em Adão toda a raça humana. Seja homem, mulher, criança, velho, todos já nascem condenados por causa de Adão, e chama isso de pecado original. Foi imputado, o pecado de Adão foi imputado na raça humana. É o direito de Deus, que é o Criador, e ele assim o quis. Não, o nosso pecado foi imputado em Jesus para nossa salvação. Foram 3 tipos de imputação. Veja bem, são 3 tipos de imputação. Primeiro, Deus imputou o pecado de Adão em toda a raça humana. Todo homem é pecador por causa de Adão. Aí Deus fez uma outra imputação. Ele imputou o pecado dos homens que ele resolveu salvar em Jesus. Por isso que Jesus lá na cruz pagou o preço por nós. Se parasse por aí, o trabalho ia ser todo perdido, porque a gente pecou de novo. Mas então Deus fez uma terceira imputação. Ele imputou a justiça de Cristo naqueles que ele quis salvar. Então Deus trata aqueles que ele quer salvar como justos por causa de Jesus, da justiça de Jesus que foi imputada a nós. Tá, mas agora, nesse momento, nós vamos falar dessa imputação. Deus imputou o pecado de Adão na raça humana, por isso a raça humana já nasce condenada. Veja bem, normalmente nós não gostamos de depender de ninguém. Assumir o erro de outro, nem pensar. Então, por isso que quando alguém faz a afirmação, você nasce condenado por causa de Adão, isso machuca a gente. Mas acontece que é o jeito de Deus agir. Porque do mesmo jeito que Deus fez algo para o mal, ele fez algo para o bem, quando nós vamos falar a respeito de Jesus. Então, Deus, do seu direito de criador, ele decidiu dessa maneira. Nós somos unânimes em defender que cada um deve ser responsabilizado pelo seu próprio erro. E a gente quer fugir, então, dessa imputação. Porém, o texto mesmo vai dizer que nós pecamos como Adão pecou. Talvez até pior ainda. Ninguém deve ser responsabilizado pelo erro alheio. Veja, o ensino bíblico é que os filhos não devem pagar pelos erros dos pais e nem os pais pagarem pelos erros dos filhos. O texto de Deuteronômio 24:16 diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Também Ezequiel 18:20 diz: e mais, a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre ele. Falamos aqui de erros envolvendo família, que poderia até ser aceito de eu pagar uma dívida que foi do meu pai. Mas agora também nós temos um ensino bíblico de um homem não pode ser responsabilizado pelo erro de outro homem. Se não é aceitável que um pai seja responsabilizado pelo erro do filho, e o filho pelo erro do pai, muito menos de outro homem. Está lá em Jeremias 31:30 diz: cada um será morto pela sua iniquidade.
Ou seja, cada um deve sofrer a punição do seu próprio erro. E essa punição não deve ser imposta a outro homem que não tenha errado. Essas regras se aplicam à justiça humana, do jeito que os juízes devem julgar. A forma da aplicação é da punição a quem comete erros. Porém, nós estamos tratando aqui de algo maior, que extrapola a justiça humana. Tratamos aqui do julgamento divino e a forma que ele impôs sobre os homens a condenação ou a salvação. Repito, a salvação e a condenação são impostas. É como Deus dá de presente a salvação e Deus impõe a condenação. É o importante que levemos em conta que Deus elegeu Adão como primeiro homem, como representante federal da raça humana. E a gente entende isso quando diz que Adão tem o primeiro Adão e o segundo Adão, mortos no primeiro Adão e vivos no segundo Adão, o representante federal. Volto a repetir aqui, falando a respeito do representante federal do Brasil. Seja quem for o presidente, se ele for num país, for num banco fora do Brasil e pegar um dinheiro emprestado, seja para qualquer projeto, esse empréstimo, quem paga somos nós. Mas você pode dizer, mas eu não peguei dinheiro emprestado. Mas ele foi escolhido pela maioria para ser o presidente, ele é o representante federal. A assinatura dele afeta nós. Então, Adão, como representante federal, as suas atitudes, a correção ou a infidelidade, ela viria então para a raça humana. Deus resolveu que assim seria o seu modo de tratar os homens. Ele elegeu Adão como representante dos homens. Ele é o nosso representante federal. As atitudes dele recaem sobre todos os descendentes. O seu pecado trouxe maldição a todos. E isso aconteceu por causa de Deus. Deus decidiu assim. Antes do pecado de Adão, não havia morte para ninguém. Adão e Eva poderiam viver aí eternamente, porque Deus fez o homem para viver eternamente. Mas Adão pecou, e a morte então entrou no mundo. O homem passou a dividir-se em dois, corpo e alma, separado, no caso da morte, algo que não deveria ser dividido. Tanto é que o projeto inicial de Deus é que não morresse, que quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Todos os mortos vão ressuscitar, o corpo vai juntar a alma, e aí então todos serão ou enviados para o inferno, ou recebidos no céu. Veja que Paulo afirmou, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Na discussão, Paulo não anula nossa responsabilidade na nossa condenação, porque ele afirma todos, porque todos pecaram. Ou seja, Adão pecou, mas nós também. Mas antes de focar em nós, ele afirmou que o pecado e a morte são resultados da queda de Adão, e ela passou a fazer parte da humanidade por um homem. A existência da morte, as suas perdas, a dor que ela produz é culpa de Adão. Num reality show que passa aí na televisão, um rapaz estava lá segurando um peso, aí por ele não aguentar, ele baixou a mão e a sua equipe toda perdeu. Foi difícil para ele suportar a crítica dos outros, porque ele levou todo mundo a perder. É difícil alguém carregar a culpa do erro para os outros. Adão carrega essa culpa. A história de Adão é a história de alguém que trouxe derrota para outros, que são seus descendentes. Foi o que Paulo disse, porque se pela ofensa de um morreram muitos. Paulo não está tratando aqui de uma derrota de um programa de TV, mas ele está tratando da condenação de todos os homens, de todos os descendentes, por causa do ato de um só homem, Adão. Ele ofendeu a Deus e todos os homens pagaram com suas vidas. Deus condenou a todos os homens por causa de Adão. Deus imputou o pecado de Adão em todos os homens, isto é que chamamos de pecado original. É a consequência do pecado de Adão que passa para todos os seus descendentes. Paulo disse, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Não é que o pecado passou. A condenação passou e foi passando de descendentes. Se pela ofensa de um e por meio de só um reinou, Paulo repete, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, veio a condenação sobre todos os homens para condenação. Quando Deus condenar os homens, Ele o fará por causa da condenação imposta por causa do pecado do primeiro homem. É como a programação da primeira página, quem digita aí sabe disso.
Depois que você programou a primeira página, as outras naturalmente já são programadas. Se você programou errado a primeira, todas as outras vão aparecer errado. Então, o primeiro está errado. Os descendentes seus também vão ser todos errados. O homem não está pecador. O homem é pecador. É uma condição da natureza humana. E é pecador por causa da sua origem de pecado. Davi afirmou: em pecado me concebeu minha mãe. É algo profundo entre o Criador e a criatura. Nós já nascemos condenados. É difícil imaginar que uma criança, por exemplo, possa ser condenada. Essa repulsa nós temos porque, como disse desde o início, nós tratamos a salvação ao olhar a partir do homem. Porque quando a gente olha para uma criança e diz: mas que maldade que tem. Eu não vou discutir isso, porque nós estamos discutindo da natureza humana e não na idade de quem é condenado ou não. Essa é uma questão para outro momento. E esse julgamento nós fazemos e mostramos isso claramente quando a gente vê um ratinho pequenininho. O que é que você faz? Você deixa crescer para matar? Quando você vê uma cobra pequenininha, você deixa crescer para matar? Você tem direito de matar, Deus também tem, Ele é o Criador. Então, mas essa é uma discussão para outro momento. Deus, Ele não, quando já nasce, na concepção, essa criança já vem com os males do pecado. Não é a idade da razão que faz uma pessoa pecadora, não são os seus atos. Ela já nasce pecadora por causa da decisão de Deus imposta sobre Adão. Veja que Paulo disse: porque, como pela desobediência de um só homem veio, muitos se tornaram pecadores. Nos tornamos pecadores por causa da desobediência de Adão, porém nós pioramos a situação ao agirmos de modo pior do que ele. A argumentação de Paulo é clara. A condenação é uma questão divina, é uma decisão daquele que ofendeu. Não é dos homens, não é da condição de homem. Deus responsabilizou Adão porque Adão foi o pecador. Deus responsabilizou a seus descendentes porque ele foi pecador e Deus assim o decidiu. Tendo Deus escolhido como representante da raça humana, Deus fez com que o pecado dele recaísse sobre os seus descendentes. Quem é condenado por causa de Adão, pois este fez com que nascemos pecadores. Aí você diz: mas Deus não ensinou com sua palavra que um homem não poderia ser responsabilizado por o erro de outro homem? Isto é verdade, mas nós não estamos tratando de um homem que cometeu um erro comum. Estamos tratando de um homem que Deus, antes de pecar, Deus já tinha escolhido como representante. Você tem um filho, mas Deus não te responsabilizou pelo erro do filho. Se Deus tivesse te responsabilizado, então o teu erro passaria para os filhos. Não é o caso, Adão não é o mesmo caso nosso. Então, nesse caso, as suas atitudes provocaram condenações para ele e para nós, que descendemos dele. Por isso, como foi a nossa afirmação, os homens são condenados por causa de Adão. A imputação é uma decisão divina. Isso é ruim, mas é bom. É bom por quê? Porque, como nós vamos ver agora, os homens são salvos por causa de Jesus. Por mais que doa a afirmação de que somos condenados por causa de Adão, a graça de Deus só é possível a nós porque nós somos salvos por causa de Cristo. E a imputação é a mesma, porque o nosso pecado foi imputado em Jesus. O que Paulo diz? Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A condenação e a salvação é uma questão de imputação, como nós falamos. Deus imputou o pecado de Adão na raça humana, Deus imputou a justiça de Cristo àqueles que ele escolheu salvar. Se você aceitar que somos condenados por causa de Adão, então vai ter que rejeitar também que você vai para os céus por causa de Jesus. Você vai ter que se salvar sozinho. Alguém iria para o céu?
Então veja, a decisão divina é a mesma, é o modo que Deus escolheu, o modus operandi da salvação é esse. Assim como a ofensa de Adão trouxe condenação, a fidelidade de Jesus trouxe a salvação. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Observe que há uma diferença da aplicação das obras de Adão e de Jesus, porque diz que todos tornaram-se pecadores com o pecado de Adão. Mas diz o texto que o dom gratuito de Deus foi abundante sobre muitos. Então Cristo não morreu por todos os homens. Nós conhecemos isso na nossa teologia como limitada expiação. Se Cristo tivesse morrido por todos os homens, a sua obra teria sido um grande fracasso. Quantos homens morrem sem se entregarem a Cristo? O Espírito Santo estaria totalmente incompetente para a sua obra, porque ele não salvou a todos. Mas Jesus fala, nós já falamos disso no estudo passado, da família dos homens e da família de Deus. Nós vimos claramente quando Jesus fala a respeito dos seus filhos e dos filhos do diabo. A gente vê Paulo falando a respeito disso, como fala daqueles que são filhos da ira, que como éramos naturalmente, que fomos tirados de lá, mas fala daqueles outros que permanecem. Então Cristo não morreu por todos os homens. No capítulo 8, Paulo tratará mais claramente sobre esse assunto. Então fique agora apenas com a pulga atrás da orelha e as respostas serão dadas do estudo quando tratarmos desse assunto. A outra questão que difere entre Jesus e Adão é que o dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou, mas a graça transcorre da ofensa, de muitas ofensas para a justificação. No caso de Adão, ele pecou e foi condenado, fazendo com que todos seus descendentes se tornassem condenados também, porém todos os descendentes de Adão também cometeram muitos pecados e maiores do que ele. Já no caso de Cristo é diferente, porque ele dá a sua salvação, ele foi fiel ao Pai, ele obedeceu perfeitamente ao Pai, e ele garantiu a justiça para aqueles que desejou salvar. Só que os salvos não foram fiéis e obedientes por causa da sua salvação. Ou seja, Adão pecou e pioraram. Então, se fosse a mesma coisa, então Cristo me salvou e eu vou mostrar que eu sou melhor do que Cristo. Não dá. Então, nós dependemos daquilo que Cristo fez. Por isso, cremos em Cristo para a salvação. Todos nós continuamos pecadores. Enquanto isso, a justiça de Cristo nos foi imputada. E é a sua justiça que nos garantiu acesso ao trono da graça. Então, nós podemos ter a certeza da entrada nos céus, porque nada fará com que Cristo tire de nós a salvação que Ele nos deu. Eu não fui lá pedir, Ele me deu. Eu não fiz para merecer, Ele me deu. Então, Ele diz, aquele que o Pai me deu virão a mim e de maneira nenhuma eu lançarei fora. A graça de Deus é a moeda de negociação mais cara que existe. Ela custou a vida do próprio Deus encarnado. O Filho foi fiel, viveu, morreu e ressuscitou para pagar o preço da condenação que pesava sobre nós. Paulo comenta a eficácia da graça de Jesus Cristo em comparação com a ofensa de Adão. Ele disse, pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. A condenação é algo a ser recebido no final. Quando no retorno glorioso de Cristo, os mortos ressuscitarem com corpo e alma, ressurretos, serão julgados então condenados. Um vai receber então a ira de Deus, apartai de mim malditos para o fogo eterno. Mas a salvação é algo que supera isso, porque os efeitos da salvação já são vivenciados para os crentes agora, já nesse mundo. Os crentes já vivem, já reinam com o Senhor. Quando abre lá o 5º selo, lá no Apocalipse, e diz que vê o sangue dos crentes, que está embaixo do altar, dos crentes que foram oferecidos como sacrifícios a Deus, e o sangue clama, e fala lá daqueles que viveram e reinaram, não viverão e reinarão, mas viveram e reinaram com o Senhor. E aqui nós vimos Paulo falar a respeito disso, dizendo que aqueles por quem Cristo morreu já reinam com Cristo, já vivem os efeitos da salvação agora, já podem ter a paz com Deus agora, enquanto os outros vão receber a condenação, depois nós já recebemos os efeitos da salvação agora. A nossa afirmação é que o salvo é salvo por causa de Jesus Cristo. A salvação foi decidida no céu e não na terra.
Ela foi decidida na mente de Deus e não na vontade do homem. Ela foi conquistada pelo Filho de Deus e não pela obediência humana. Então a minha salvação, ela dependeu dele e não dependeu de mim. Essa afirmação é vista claramente nas palavras de Paulo. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Viram como Paulo é claro ao afirmar que a nossa salvação é resultado de um só ato de justiça? Olhando a salvação da perspectiva do Salvador, não se vê a atuação ativa do homem para conquistar a salvação, mas vimos o próprio Deus agindo, fazendo e executando a salvação para o homem poder tomar posse dela. Por fim, Paulo afirma, porque por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Não nos tornaremos justos por nós mesmos, pela nossa obediência, pela nossa atitude, pelo nosso empenho, pelo nosso esforço. Alguém vai dizer assim, pastor, se o jeito que o senhor está falando quer dizer que a gente pode pecar? O próximo estudo é o crente e o pecado, tá? Por isso eu estou falando, entenda esse passo para poder entender mais. Mas veja que o texto está mostrando aqui claramente que é por causa dele. Não se discute nesse momento atitudes, esforços, empenho, sacrifício. A justiça exigida por Deus para salvar os homens nos foi imputada pelo próprio Deus, por causa do único ato que ele aceitou, da única pessoa que é Cristo, que diante do Pai nos tornou justos. Fomos justificados diante do Pai por causa da obra do Filho. Não há o que discutir sobre isso. O próximo estudo vai começar dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque Cristo deu a vida por nós. Por isso afirmamos, os homens não são salvos por causa, os homens são salvos por causa de Jesus. E é por isso que somos salvos pela graça, pois o Salvador é Ele e não nós. Somos os pecadores, os ofensores, os traidores. E nós seremos recebidos nos céus por causa de Jesus. Mas agora, meus irmãos, em terceiro lugar, nós veremos que a lei avultou a ofensa e o pecado exaltou a graça. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Veja como é importante entender que Paulo está olhando da ótica divina e não humana, porque quando lê esse texto onde abundou o pecado, superabundou a graça, olhando pela ótica humana, as pessoas vão dizer, então vamos pecar bastante para que superabunde a graça. Não dá para entender isso olhando pela parte humana, mas nós vamos ver que a argumentação de Paulo é da perspectiva divina. Vamos entender isso. Dona Maria tem uma horta ali atrás, quem já caminhou ali atrás sabe. Dona Maria é uma pessoa muito boa, tem um bom coração. E sempre eu vejo ela ali entregando, doando coisas para chá. Ela planta ali morango, dá morango para a criança que passa. Ela planta coisas de chá, ela arranca e dá para as pessoas. E sempre que as amigas passam lá, ela oferece. Mesmo gente desconhecida passa, ela oferece. As amigas que recebem o bem dela e que são aconselhadas por ela e que recebem o carinho dela, muitas vezes estão distantes e falam mal dela e riem dela, como já vi pessoas falar daquela velha que fica plantando as coisas e que fica atrapalhando. As pessoas que conhecem a Dona Maria e as suas amigas sabem que o comportamento injusto das amigas, e perguntam por que a Dona Maria ainda faz o bem a elas, elas só fazem o mal para a Dona Maria. Eu não estou falando da Dona Maria, eu quero mostrar um argumento maior, tá? A Dona Maria continua a fazer o bem, porque sabe que é isso que ela deve fazer. Pois fazer algo diferente disso seria trair a sua própria natureza. Se as amigas querem agir de modo errado, a culpa é delas, elas vão prestar contas para Deus. Mas pensa outra coisa. Vamos pensar nessa história. Quando Dona Maria colocou placas para que não destruíssem as hortaliças, que não pisassem nas plantas, não colhessem mudas, ela queria preservar as suas coisas, porque ela plantou com carinho. Quando as amigas e demais pessoas entram lá e destroem e desobedecem às placas, mesmo conhecendo toda a bondade da Dona Maria, faz com que a maldade dos seus corações seja ainda mais exaltada, porque elas conhecem a bondade, a disposição dela de oferecer, mas elas vão lá e roubam. Todos que conhecem ficam admirados da sua maldade e ficam revoltados com aquela situação. É sobre isso que Paulo está falando sobre a lei.
A lei é como as placas, que foram dadas para que avultasse a ofensa, para que demonstrasse o seguinte: olha, está dizendo não mexa, porque você mexe. Está dizendo não corra, porque você corre. Está dizendo não adultere, porque você adultera. A lei são placas que vão avultar a ofensa, vão mostrar que a ofensa é uma decisão de ofender. Foi para deixar clara a maldade dos nossos corações e a nossa rebeldia que Deus deu à lei. Mesmo conhecendo a Deus e tudo que Ele faz de bem a todos nós, mesmo assim nós o ferimos e nós o ofendemos. A lei não foi dada para que a cumpríssemos e assim nos justificássemos do cumprimento da lei. Ela foi dada para revelar o mal contido no coração. Ela revela para nós e para os demais homens que nós não somos bons, pelo contrário, que nós somos maus e a maldade está arraigada no nosso coração. Por isso agimos como nós agimos e desobedecemos a Deus. A lei, ela exalta a ofensa, ela avulta a ofensa. Mas por outro lado também é verdadeiro. O pecado exalta a graça. Vamos voltar lá ao exemplo da Dona Maria. Quando as amigas entraram lá e quebraram as coisas dela, destruíram, pisaram, a Dona Maria no mesmo dia refez tudo, construiu tudo, replantou as plantas arrancadas, regou tudo. E no dia seguinte as suas amigas, as que foram lá e quebraram suas coisas, estavam lá. E Dona Maria as tratou como se nunca tivesse feito nada, com todo carinho, e ainda ofereceu mais chás e mais hortaliças. Os vizinhos, observando o acontecido, até que acharam que Dona Maria era até besta de submeter aquela situação, mas passado aquele momento inicial, eles se referiam a Dona Maria: mas Dona Maria tem um bom coração. Olha, fizeram tanto mal a ela, e ela está fazendo bem às pessoas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No mundo espiritual e no mundo natural, todos que observam a bondade de Deus, ao mandar o seu Filho, vão exaltar ainda mais a Cristo. Por quê? Porque tendo Ele toda a pureza de coração, se sacrificando totalmente por nós, os pecadores ainda continuam cometendo pecados. Paulo não está ensinando que por causa da salvação gratuita e dependente de Jesus, nós teríamos a liberdade para ofender ainda mais aquele que nos salvou. Ele está afirmando que por causa do nosso pecado, que ofende a Deus, mesmo que conheçamos toda a sua disposição para nos fazer o bem, o nosso pecado exalta a graça divina. O nosso pecado enaltece o nosso Salvador, pois conhecendo todo o mal que temos cometido, ainda assim, Ele resolveu morrer por nós para nos salvar. Toda vez que, como crentes, cometemos pecado, os nossos pecados expõem a maldade natural de nosso coração. Nós sabemos que não podemos pecar e nós pecamos. Revela como somos corrompidos e estragados pelo pecado, rebeldes contra Deus. Mas nossos pecados também exaltarão ainda mais a misericórdia divina, pois mesmo sabendo todo o mal que praticamos, ainda assim, Ele não desiste de nós. Durante uma queimada, um homem passava por ali e viu que uma cobra estava enrolada no lugar onde o fogo estava vindo. Aí ele foi lá com um pedaço de pau para tirá-la, o pau era pequeno, ela veio e picou, mordeu ele. O que esse homem fez? Ele se afastou, pegou um pau maior, porque o fogo estava vindo, ela morreria queimada. E ele foi lá com um pau maior e tirou a cobra e colocou no lugar, diferente onde ela pudesse fugir do fogo. Uma pessoa que passava ali falou: Senhor, eu vi o que o senhor fez. O senhor tentou salvar a cobra para que ela não morresse e ela picou o senhor. E o senhor foi lá e pegou um pau maior e a salvou. Disse: sim, a cobra agiu de acordo com a natureza. Ela até achando que eu sou inimigo dela, ela me feriu. Mas eu não poderia agir como a cobra. Eu não poderia deixar que ela morresse. Com base que nós estamos tratando aqui, a mordida da cobra na mão daquele homem que a salvava do fogo, exalta a maldade da cobra e mostra que ela não merecia ser salva. Eu estou falando de nós. O nosso pecado, quando Cristo vai nos salvar e nós mordemos e nós pecamos, mostra que nós não merecíamos ser salvos. Do outro lado, a bondade do homem que salvou a cobra, com a mesma mordida, a bondade dele é exaltada, porque mesmo sendo ferido, ele foi lá e salvou a cobra. Por isso que dissemos: a lei avultou a ofensa, mas o pecado exaltou a graça. O objetivo da ação divina em nos salvar é mostrar o seu grande amor por nós.
Ele quer que em nós o bem vença o mal. Ele quer que sejamos tomados pela justiça de Cristo e por sua doação, para que nos capacitemos a fazer o bem aos outros. O bem que conhecemos de Cristo deve transformar o nosso coração para nos motivar ao bem. Paulo terminou dizendo: como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça da justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Durante muito tempo da nossa vida, o pecado nos destruiu. Nós fomos guiados pelo mal contido no nosso coração para praticar males ainda piores. O pecado reinou no nosso coração e reinou para a morte. Agora, pela graça, nós conhecemos a justiça de Cristo. Somos guiados pelo seu Espírito e devemos viver uma vida plena que Ele nos proporciona. Vida essa que nos encaminha para a vida eterna. Todo o bem que temos e que nós fazemos só é possível porque é proveniente de Cristo. O seu agir em nós faz com que desejemos o bem, pratiquemos o bem, tenhamos prazer no bem. Tudo de bom que há em nós não é produzido por nós ou naturalmente é encontrado em nós. Pelo contrário, em nós não há bem nenhum. O que temos de bom é mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando for discutir sobre a salvação e condenação, não coloque o homem em foco. O homem recebeu a condenação, assim como recebeu a salvação. Ele não a promoveu, ele a sofreu. Pense naquele que foi o ofendido, pense na sua dor e como foi duro fazer o bem e receber o mal. Não tente fazer doutrina a partir do homem, pois o homem é o ofensor. Faça doutrina estudando aquele que ofereceu a salvação e quem condenou o homem por sua rebeldia. Desse modo, você terá respostas corretas e evitará ser injusto com quem fez tanto para salvar a humanidade e investiu para fazer o bem a tantos que lhe fazem o mal. Então, nesse estudo, nós tratamos sobre a condenação por causa de um e a salvação por causa de outro. Nós vimos que a salvação e a condenação nasceram no coração de Deus e não nas atitudes do homem. Por isso, ao tratar desse assunto, temos que mudar o foco, olhar para o autor e não para a obra. Os homens são condenados por causa de Adão. Os homens são salvos por causa de Jesus. E a lei avultou a ofensa, mas o pecado, ela exaltou a graça. Então, tratar desse assunto nos traz até temor, porque algumas afirmações são fortes, chegam a ser ofensivas. Portanto, é o conteúdo bíblico. O que nós fazemos aqui é tirar o conteúdo e tratar dele. E aí, então, com esse estudo, nos mostra que devemos nos quebrantar diante do Senhor.